pela sua TV Arapuã. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Arisson Tagino, ele que já ocupou vários cargos na gestão pública aqui no estado da Paraíba e hoje preside a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, num período no ano em que no Brasil se discute muito sobre eventuais excessos do Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, e que aqui na Paraíba, um ano em que a entidade vai participar aí da eleição, da indicação de um novo desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba e também vai ter eleição, disputar aí eleição para a presidência da entidade aqui no estado da Paraíba. Vamos conversar com ele sobre estes e outros assuntos a partir de agora. Frente a Frente, está no ar. Doutor Arisson Tagino, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Obrigado por cumprir essa agenda toda nessa segunda-feira e estar aqui ao vivo conosco no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite, Luiz Torres. O privilégio é meu poder falar consigo e, através de você, falar a todos os paraibanos. Uma alegria. Muito obrigado a você pelo convite. Bom demais. E nessa segunda-feira, que é um dia que marca um momento, né? No mundo jurídico aqui na Paraíba, no universo jurídico da Paraíba, lhe convido para acompanhar esse momento aqui. O registro da posse hoje do novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Aloísio Bezerra, ele que foi na sessão da manhã dessa segunda-feira, escolhido, selecionado entre ali os critérios de merecimento, vários magistrados, vários juízes ali concorrendo a essa vaga, o desembargador já nomeado e empossado, Aloísio Bezerra, configurando pela terceira vez, né, a lista tríplice para essa indicação e automaticamente já na manhã de hoje, logo depois do anúncio da proclamação do resultado, está aí empossado novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, fechando ali, por enquanto, até então, as 19 cadeiras de desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba. Nossa equipe esteve lá e acompanhou toda essa sessão desta segunda-feira. O juiz Aloísio Bezerra Filho foi eleito hoje, aqui no dia de hoje, aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, eleito desembargador. Ele foi o segundo mais votado na eleição de hoje. No entanto, o juiz Aloísio Bezerra já tinha sido constado, já estava constando nas duas últimas listas para desembargadores por merecimento e aí, mesmo em segundo, como ele constou pela terceira vez consecutiva, ele foi eleito. Em primeiro lugar, ficou o doutor Eduardo Carlos Leite Lisboa e também o doutor Manuel Abrantes. Ele ficou em terceiro lugar, o doutor Aloísio em segundo, e assim foi eleito, imediatamente nomeado. Durante todos esses anos, sempre primei pelo meu trabalho, né, procurando qualificar, ter presteza e atender a todos, independente de qualquer natureza. Sempre atendi no meu gabinete e sempre dei prioridade a quem me procura. Sempre foi o meu compromisso, sempre será daqui para frente. Os gabinetes continuam abertos, trabalho todos os dias e espero dar meu contributo para o prestígio, né, a respeitabilidade do nosso Poder Judiciário. Agradecendo a Deus, como eu disse, ao Tribunal por essa confiança, por esse reconhecimento e essa chance de trabalhar no colegiado. Uma solenidade bastante prestigiada, autoridades, empresários, juízes, promotores, procuradores, advogados, portanto o doutor Aloísio mostrando bastante prestígio no âmbito do judiciário. Um dia de festa sem dúvida nenhuma. A chegada de Aloísio Bezerra Filho é uma alegria para todos nós, porque sabemos que o dever dele vai ser cumprido com proficiência, como sempre o fez. Quem ganha é a população, a sociedade, pela excelente prestação jurisdicional do magistrado Dr. Aloísio Bezerra, do qual nós temos bastante respeito, admiração, e a gente fica muito feliz em estar prestigiando esse momento, que é um momento tão
valoroso em nossa sociedade, na nossa comunidade jurídica do nosso estado da Paraíba. Esse, você pode dizer, é um advogado, é um magistrado amigo da advocacia, porque ele recebe o advogado, ele ouve o advogado, ele busca ver aquilo que o advogado apresenta se está certo ou errado. E quando isso acontece, a advocacia fica em festa. É um momento ímpar para a família, porque alcançar a magistratura é a coroação de qualquer juiz, de qualquer magistrado. Sempre foi um homem estudioso, doutor Aloysio. Sempre estudioso, é tanto que passou pelas cadeiras de administração para chegar ao direito, a parte de bacharel em direito, e com isso galgar o sonho dele, que era ser juiz, conseguiu e hoje chega coroando a magistratura. Tá aí, parabéns ao doutor Aloysio Bezerra e ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Doutor Arisson, agora é a vez da OAB, né, de fazer ali, já numa discussão para 7 novas vagas que devem ser abertas ali no Tribunal de Justiça, fazer uma indicação oriunda da OAB, como é que a categoria está trabalhando e como é que você vai conduzir também dentro da entidade um processo de escolha tão importante como esse. Luiz, o Tribunal de Justiça, em bom momento, cremos, ampliou em número de 7 as vagas de desembargadores. E essas novas vagas devem ser aprovadas pela Assembleia Legislativa, sendo aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionada a lei pelo senhor governador do Estado, o tribunal certamente notificará as entidades relativas à vaga existente no quinto constitucional. E com 7 vagas nós teremos uma vaga destinada ao Ministério Público e uma vaga destinada à advocacia. No processo de eleição para a vaga destinada à advocacia, nós utilizaremos a experiência recente da OAB. E qual é a experiência? Primeiro, manter o processo democrático. Garantir, portanto, que a eleição seja feita por todos os advogados da Paraíba que terão direito de escolher 6 nomes, sendo os 6 mais votados referendados pelo Conselho Seccional e remetidos ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reduzirá a lista a uma lista tríplice e desta lista tríplice, o senhor governador do Estado, o governador João Azevedo, escolherá um advogado para compor os quadros do tribunal, tornando-se desembargador. Nós já dissemos que vamos manter o processo democrático de escuta de toda a categoria, vamos buscar fazer um processo muito participativo, inclusive com a oportunidade dos advogados conhecerem os candidatos, avaliarem os candidatos, discutirem com os candidatos suas propostas. Você está pensando em fazer debates, é isso? Sim. Ou apresentações nesse sentido? Nós pensamos em fazer apresentações em diferentes regiões do Estado com os candidatos, de modo a que esse processo seja um processo que efetivamente chegue, possa fazer chegar aos colegas advogados de todo o Estado as candidaturas e suas pretensões, bem como a história, o currículo, a vida e as suas proposições de advogado enquanto magistrado. Não é toda hora que isso ocorre. O último processo eleitoral dessa natureza dista aí há 20 anos, há 15 anos. É um momento muito rico esse processo de formação. O Tribunal de Justiça, a última vez que tinha se ampliado há quase 30 anos atrás também. Esse processo tem que ser bem maturado, bem dialogado e, sobretudo, bem democrático. Presidente, até que ponto essa eleição, essa escolha do nome, ou dos 6 nomes que estão serem encaminhados ao TJ da advocacia para a escolha do novo desembargador, interfere na eleição para presidente da ordem, que também será realizada esse ano? Como é que você vai tentar fazer para que uma coisa não interfira, não misture e não confunda a outra? Eu creio que são espaços muito bem delimitados. No caso da eleição para a lista sextupla, cada advogado vota em 6 nomes. Não há muito aquela rinha natural de disputa, porque cada um pode votar em 6. E o processo deve ocorrer antes do processo político de eleições. Então, não foi ainda deliberado pelo Conselho, e eu tenho que, antes de falar, ouvir o Conselho Seccional sobre o calendário. Mas imagino que esse calendário se estenderá no máximo de eleição a setembro, quando a eleição no OAB ocorrerá em novembro. Então é possível sim distinguir naturalmente os 2 processos e garantir a cada qual
a riqueza de debate que cada um deles exige. Você mesmo não vai fazer escolhas ou apontar preferências para a composição dessa lista? Estou falando do presidente da OAB, que tem ali uma influência nesse sentido? Não, eu acho que assim, é até dever do presidente de ordem que comanda esses processos ter a natural isenção, respeitar a cada uma das candidaturas, a cada um dos postulantes, para que a advocacia possa escolher livremente. Então não há candidato escolhido, não há indicação escolhida. Já ouvimos falar de muitas colegas advogadas candidatas, muitos colegas homens também candidatos, e já alguns já começam a conversar, a ouvir pessoas, apresentar a sua pretensão, e nós esperamos regulamentar isso na resolução que o Conselho Seccional votará logo após a oficialização da vaga. Olha, presidente, tem uma discussão que sempre é feita, sempre fazemos e travamos, aliás, nas campanhas para a OAB sempre é travada, que é a questão das famosas custas judiciais aqui na Paraíba. É algo muito difícil de ser alterado. O presidente do Tribunal de Justiça, inclusive o desembargador João Benedito, esteve aqui no Frente a Frente, foi muito taxativo quando disse, olha, o STF já decidiu sobre isso em relação à Paraíba, e aqui no Estado a gente tem ali um nível de concessão das isenções, ali de não pagamento, muito, em média, maior do que no país como um todo. É uma promessa vã já falar em custa judicial? E aí, eu estou fazendo essa pergunta para dizer o seguinte, vocês vão cobrar desses candidatos a desembargador? Porque quando é advogado, todo mundo defende custa judicial. Vira desembargador, deixa esse assunto de lado do ponto de vista de representação da classe. Vocês vão cobrar dos 6 advogados que vão entrar na lista 6, que lá dentro do Tribunal de Justiça, sendo escolhido, possa fazer essa defesa de redução de custas judiciais? Com certeza, Luiz, porque esse é um tema absolutamente incompreensível para nós tantos que somos da sociedade, somos advogados. Não há como justificar que o Estado da Paraíba possa cobrar as custas mais altas do país, ou a segunda mais alta do país, quando nós não temos as melhores condições econômicas para suportar. É uma carga imensa que inibe o acesso ao judiciário, que se transforma no óbice efetivo à realização da justiça e põe uma carga muito acentuada sobre os cidadãos e sobre a advocacia. Cremos firmemente que é preciso se enfrentar o tema. Se é certo que o Supremo, analisando superficialmente a temática, entendeu pela constitucionalidade, também é preciso se ter a consciência que essa definição se dá no âmbito da legislação estadual, a partir da provocação do tribunal. E nós estamos sempre lembrando ao Tribunal de Justiça que os valores percebidos pelo tribunal na esfera extrajudicial, na esfera cartorária, bem como de repasses, têm aumentado significativamente ano após ano, não mais se justificando aquela dependência que outrora, inclusive, ocorria para o tribunal das custas judiciais. É possível, economicamente, pois, pensar numa solução que diminua as custas efetivamente e desonere a população de algo que inibe acesso ao judiciário. Mesmo porque, ao lado disso, o que vemos é um movimento, que é um movimento muito presente no dia a dia, de negativa de gratuidade da justiça. Nós somos testemunhas e os dados, se bem levantados, haverão de demonstrar que nós temos uma enorme quantidade de negativas de pedidos de gratuidade da justiça, o que só aponta no sentido, sim, de enfrentarmos esses dois temas. O tema da gratuidade é quem precisa e o tema da diminuição das custas judiciais, tornando-a compatível com as custas do Nordeste, ao menos. Mas não é um tema que já entrou numa dificuldade de ser superado, do ponto de vista, assim, é uma bandeira de luta, mas ela não tem avanço na prática em função da dificuldade dos entendimentos? A dificuldade é imensa. A dificuldade é imensa, esse diálogo nós estamos tendo permanentemente. Eu falei na porta do desembargador João Benedito, para todos os senhores desembargadores, para todos os convidados, em várias reuniões. Eu compreendo sempre as posições, tenho por elas o maior respeito, entendo as dificuldades, mas tenho esperança de que avanços. E devo crer e acreditar que quem está advogando sabe bem do drama e bem da situação. Por isso, creio firmemente que alguém candidato pela OAB ou pela advocacia, com o propósito de arejar um tribunal e trazer os ventos que ocorrem na advocacia, afinal, é para isso que serve a lógica do quinto constitucional, deva ter esse comprometimento de luta, esse comprometimento de buscar soluções
esse comprometimento de buscar razoabilidade nas custas judiciais da Paraíba. Quando você estava nessa discussão, inclusive aqui comigo em entrevista recente, você falou, presidente, que é importante ampliar o número de vagas na segunda instância, no Tribunal de Justiça, mas que os advogados tinham muita dificuldade, na verdade, era com a demanda e o volume na primeira instância. Isso é uma realidade. Aí eu lhe perguntava, mais do que aumentar a vaga de desembargador, seria necessário mais concursos ali para a primeira instância, para magistrados, para juízes? Eu creio que são dois movimentos que se somam. Eu acho que se faz um bom movimento quando se pega o tribunal, que é órgão de cúpula da Justiça Estadual, e se dá a ele, tribunal, mais possibilidades de resolver, solucionar, decidir sobre as demandas a ser remetidas. Então, há sim uma necessidade de aumento do tribunal, que se reconhece, mas há necessidade também concomitante de trabalhar melhor a primeira instância, seja na distribuição de magistrados e servidores, para que nós possamos dar mais agilidade, porque inegavelmente há um problema a ser enfrentado de produtividade, porque os dados do CNJ apontam dificuldades ocorrentes no judiciário estadual, e há um problema de celeridade, ou seja, na resposta prestimosa que há de se buscar quando se pleiteia a justiça, quando se tem fome e sede de justiça, e se vai na confiança que há de se ter para uma solução adequada, que significa dizer em tempo hábil das soluções. É preciso enfrentar também o dilema de primeira instância de forma muito efetiva, porque nós temos enfrentado seríssimos problemas enquanto advocacia em todas as regiões do estado da Paraíba. Vou perguntar em termos mais gerais e mais nacionais, presidente. A OAB, que sempre foi uma entidade historicamente no Brasil de vanguarda, de protagonismo em vários debates, em vários momentos históricos desse país. A OAB, aí eu não estou falando da Paraíba, eu estou falando de entidade nacionalmente, como entidade nacionalmente. A OAB está menor? Você percebe isso, que ela é menor do que tempos de ouro ou tempos áureos da entidade? Não creio. A cada tempo os seus dilemas e as suas perspectivas. A OAB hoje é uma entidade que leva em torno de si muita capacidade de ser voz de temas sensíveis da população e temas sensíveis da sociedade. Quando se compara o tempo da ditadura, quando muitas entidades não tinham possibilidade de ir a campo, possibilidade de apresentar suas legítimas reivindicações, se percebe que a OAB terminou sendo, naquele momento, quase uma voz solitária, porque ela tinha uma capacidade que terminou amordaçada em outros setores, o que aparentemente lhe parecia ser de vulto maior para aquele tempo histórico. Sim. Na democracia... Mas a gente está acompanhando hoje cerceamento da palavra dos advogados, a gente está acompanhando, inclusive, lei no Congresso querendo diminuir a questão da própria OAB como intermediário para sociedades, enfim. Então vamos ver. Quando na sociedade hoje, e esse é um sinônimo democrático, nós temos várias entidades que têm suas pautas e se somam ao esforço da OAB. E a OAB de hoje tem mantido a mesma perspectiva de luta, a mesma perspectiva de enfrentamento. Eu lembro bem que o ex-presidente da Câmara dos Deputados proclamava a todo canto que acabaria com o exame de ordem. O exame de ordem acabou? Não acabou. Outro proclamou que iria tirar a possibilidade dos advogados terem acesso aos processos. Isso foi feito? Não foi, ao contrário. Nos últimos tempos nós temos ampliado as normas legais relativas à prerrogativa, inclusive considerando abuso de autoridade e a lei, nesse caso específico, numa luta parlamentar, numa luta com vários outros setores do Ministério Público e até do Judiciário, para garantir que o abuso de autoridade em relação às prerrogativas fosse lei, e hoje é. Enfrentamos, é certo, e me parece que esse é um tema que está muito presente, enorme dificuldade, nesse tempo de hoje, de ver o Supremo Tribunal e o seu papel nesse mundo de afirmação de direitos. Esse é um tema que não diz só com a OAB, diz até com os outros poderes, porque tivemos, em face até dos fatores recentes da política nacional, um agigantamento do papel do Supremo Tribunal Federal. Certo. E a OAB tem enfrentado isso com o cuidado necessário de fazer o enfrentamento sem desconsiderar a necessidade de termos uma institucionalidade forte, que é o respeito a uma instituição. Mas nunca esquecer
que a OAB tem recorrido internamente no Supremo de todas as medidas feitas por um ou outro ministro em desfavor do direito da advocacia. Foi assim quando, por exemplo, no primeiro momento, nos atos ocorridos no 8 de janeiro, foi cesseado o acesso ao processo dos advogados. Foi a OAB que foi lá, foi a OAB que requereu, perdendo no primeiro instante, sofrendo no primeiro instante, lutando até o fim e hoje garantindo que todos os que tenham processo tenham acesso aos seus processos. Estabelecemos até uma linha direta com o ministro Alexandre de Moraes. Eu tive na audiência com o ministro Alexandre de Moraes, com todos os presidentes da OAB do Brasil. Um diálogo que não é fácil, o ministro Alexandre de Moraes tem uma percepção de mundo que muitas vezes colide com a nossa percepção, mas nós não temos como a força impor determinadas interpretações ao Supremo, e estamos lá ganhando e perdendo e lutando. E ao ministro Alexandre de Moraes, eu pessoalmente fui um dos escolhidos para falar em nome da advocacia, fomos 4 intérpretes da advocacia, e eu fui um destes, disse com muita franqueza que estava-se a cercear direitos basilares de defesa quando não se permitia o acesso à tribuna, quando se cerceava acesso a processos, quando se evitava um julgamento aberto e transparente dos processos que lá se tramitava. E que era preciso, sim, acabar com esse inquérito de fim de mundo, que foi gerado num contexto específico e foi gerado sem provocação do Ministério Público, que é gerenciado por um juiz que muitas vezes se diz ter vítima e mesmo assim se dá o direito de julgar. Isso tudo é dito, repetido com muita coragem pela OAB. Isso foi um encontro recente, presidente? Só pra gente... Há cerca de 4 meses nós tivemos essa audiência pública com o ministro e recentemente nós estamos, inclusive a OAB está apresentando ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional por termos chegado à constatação derradeira que o diálogo institucional neste campo se vê obstado por uma interpretação que o Supremo tem dado de que o seu regimento interno tem mais valor do que a própria lei federal que garante aos advogados acesso à tribuna, acesso ao direito de apresentar a sustentação oral. Estamos indo ao Congresso, dialogando com o Congresso, propondo uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para enfrentar essa interpretação do Supremo. Isso a dizer que o que é possível fazer nas 4 linhas, e delas nós não também abrimos mãos, de fazer no processo democrático o enfrentamento com o Supremo, tem sido feito com muita responsabilidade, sem nenhum tipo de desvario. Às vezes as pessoas até têm formas simbólicas de expressar com muita autoridade, muita velocidade, mas sem muito, digamos, pragmatismo institucional. Fala-se como quem se fala, sabendo-se até muitas vezes que o jogo democrático exige muito mais do que a pretensão. A OAB está firme, obviamente não está satisfeita com muito do que ocorre, está lutando dentro dos quadrantes democráticos sem perder a altivez e sem perder a vontade de lutar. E eu particularmente tenho sido conhecido por ter uma postura muito crítica, não ao Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que merece nosso respeito. Não poderia nunca, e não o farei nunca, concordar com desvarios de se invadir Supremo, de se invadir locais, de buscar estratégias antidemocráticas, nunca. Nunca haverá Aliás, de se... a OAB esteve do lado do STF quando o debate era em favor das urnas, quando o debate era em favor da democracia, do próprio processo eleitoral. Vocês estiveram a favor do STF nesse sentido. Eu cheguei a trazer a Paraíba, né, virtualmente, fez uma fala específica Paraíba, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, quando se questionava urnas, e fizemos um movimento aqui para dizer da confiança que tínhamos e temos na justiça eleitoral e no processo eleitoral. Estivemos e sempre estaremos na trincheira da democracia, Luiz, porque eu digo, se me permite, ainda, eu digo muito em palestras, em sala de aula, a advocacia é moldada para a democracia, porque nas ditaduras não existem direitos, nas ditaduras existe força, afirmação de força. Só na democracia se pode livremente pleitear direitos, se ganhando ou se perdendo, com os limites circunstanciais, mas sempre com altivez de poder dizer de alto e bom som o que se pretende. É esse processo democrático que queremos ver resguardado frente a qualquer autoridade, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então hoje, do alto da sua posição de presidente da OAB da Paraíba,
você atesta que o STF tem abusado ali, em parte, de suas ações e da sua postura como poder ali, como instância de poder. Eu tenho uma firme convicção de que o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos e pela interpretação de alguns de seus magistrados, termina contrariando o espírito constitucional. Essa é uma concepção que se amolda a uma percepção de muitos, que independente de visão política, seja ela de esquerda, direita ou centro, percebe que se democracia só ocorre quando todos os poderes têm a consciência de seu espaço. E o percebemos é que no processo democrático e institucional, o Supremo muitas vezes invade até as áreas de atribuição do Parlamento e do próprio Executivo, o que não parece bom para o concertamento que há de se ter, o equilíbrio que há de se manter em relação aos poderes da República, que devem ser naturalmente harmônicos e todos dentro de uma moldura constitucional. O Supremo precisa se autocontrolar em alguns momentos e nós percebemos que isso é muito presente no discurso. Agora, muito cuidado temos para que esse discurso não possa ser utilizado no campo das narrativas políticas e possa ser utilizado para a deslegitimação do processo democrático, porque, evidentemente, a isso não ajuda ninguém. Esse é o cuidado que temos. Mas, se me permite, sabe, Luiz, insistir nisso, democracia é luta de todo advogado. Eu até, se me permite, sei que você tem uma visão cristã muito aguçada, e eu, da mesma forma, tento ter, eu sempre lembro que nas mesmas desenhos criacionistas que se fez, mesmo da Bíblia, nós temos a democracia como própria natureza humana. Veja que nosso Criador, Deus, foi tão feliz em perceber a necessidade de respeitar o ser humano em suas decisões, que permitiu, na linha do criacionismo, naquela noção que está no Gênesis, permitiu que o homem pudesse pecar. Não fosse a permissão à liberdade humana, a Bíblia terminaria no 2º capítulo do Gênesis. Não teríamos toda a odisseia humana que ela referencia e a vida do humano, porque o humano é feito para acertar ou errar. O humano é feito para a liberdade, o humano é feito para a democracia. Inclusive ministros. Inclusive também todas e qualquer autoridade. E aí, por curiosidade, eu queria perguntar a sua opinião, como professor, como presidente da OAB, mas como professor, inclusive, do tal debate sobre mandatos, né, para ministros, assim, não ser mais algo vitalício e ser ali algo com 10 anos, com 8 anos. Qual é a sua opinião? Eu sou defensor dos mandatos para as cortes constitucionais. E assim ocorre na maioria dos países, à exceção da grande corte americana, que tem uma tradição própria democrática. Nós tiramos o modelo americano, tanto que a primeira Constituição brasileira chamava-se Constituição, né, dos Estados Unidos do Brasil, para imitar, como pegamos aquele modelo, do grande modelo que à época era dos Estados Unidos da América. E isso fez com que criássemos um Supremo aos moldes americanos, sem a cultura americana. Eu tenho para mim que melhor seria termos mandatos que pudessem ser exercidos com a garantia, né, da autonomia que há de ter o ministro de Suprema Corte, mas garantindo as renovações necessárias à compreensão do seu tempo. Agora, presidente, a gente falou de algumas iniciativas legislativas que tentavam e tentaram enfraquecer o papel da OAB. Inclusive, tem um dos projetos que você falou que era para tirar a obrigatoriedade de alguém exercer a advocacia, passar pela OAB. Inclusive, pouca gente sabe, mas esse projeto tem de autoria o ex-deputado federal Jair Messias Bolsonaro, né? Era o ex-presidente Bolsonaro, enquanto deputado federal, que tinha um projeto lá e defendia que a OAB não fosse mais obrigatório no exercício da advocacia. Mas tem um projeto, tem uma lei, tem uma iniciativa nesse sentido, que é para que não se precise nas sociedades advocatícias, né, nem da OAB e nem, inclusive, nem ser, naturalmente, não só no meio de bacharel em direito, mas outras profissões, enfim, outros tipos de investimentos nesse sentido. Essa a coisa para passar, que passou, o senhor apoia, assim, foi importante para a advocacia nesse sentido? Veja, Luiz, nós temos uma Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo. Ela cuida de acompanhar os projetos que dizem com a advocacia e tramita. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 143 projetos tramitando no Congresso que dizem com a advocacia. Referentes a uma coisa, referentes a outra. Até mesmo questiona no processo eleitoral da OAB e a forma como ele se dá, porque ele é hoje posto na lei.
e há quem questione, e me parece em alguns pontos com acerto. Há outros que visam reduzir o papel da OAB enquanto entidade, tirando até legitimidade para ingresso de determinadas ações. E há outros que tentam tirar o papel regulamentar que a OAB exerce na advocacia. Nós temos uma posição muito firme de demonstrar que a OAB, nesses 92, 3 anos que tem, sempre foi uma entidade muito forte nessa regulamentação, que é imprescindível que se mantenha esse papel regulamentar, tanto da OAB quanto os conselhos profissionais, tantos, que terminam garantindo uma melhor capacidade de resolutividade no mercado das profissões liberais que o Brasil tem. A OAB tem em torno de si toda uma luta de manutenção e não apoiamos nenhum projeto que signifique mitigar, que signifique, por exemplo, garantir que as sociedades possam ser formadas por não advogados. A sociedade de advocatícia tem um caráter especial. O advogado exerce uma função privada que é um verdadeiro munus público, uma função pública, um sacerdócio da justiça, que é garantir com capacidade postulatória, como dissemos no mundo do processo, a possibilidade de levar a voz dos desassistidos e dos assistidos até, de todos, à justiça. Só se pode ir à justiça através do advogado. E como tal, a OAB tem um processo muito firme de levantamento das capacidades para exercício profissional. As pessoas nem sabem, mas a todo mês, cerca de 5% dos que pleiteiam ser advogados são inibidos de exercer a advocacia. Pouco se discute, pouco se diz, porque a lei até nos proíbe divulgar nomes, mas nós a cada mês estamos, digamos, cortando na pele, buscando punir também os que exercem a advocacia sem garantir o exercício digno da advocacia para prestigiar a advocacia. E esse papel regulamentar, como se faz na publicidade, como se faz no controle relativo aos valores percebidos em forma de honorários e toda a forma regulamentar de constituição das sociedades de advogados, é um papel muito importante que é feito pela OAB e sem a qual seria se garantir um laissez-faire, uma abertura sem freios e a não dignidade da profissão e efetivamente o descontrole profissional, o que não seria bom para a própria sociedade. Presidente, a carreira de advogado hoje, ela é menos atraente do que era alguns anos atrás? Eu diria que tem ela os desafios do presente. Nós tivemos um aumento significativo da quantidade de advogados. Isso se deu pela proliferação dos cursos jurídicos no país, com a ampliação que se deu em todos os governos, de centro, direita, esquerda, o que você fale, se deu uma verdadeira negociação que se dava no parlamento para a liberação de cursos jurídicos. A OAB, eu já fui da Comissão Nacional de Ensino Jurídico, dava e deu e dá ainda um parecer sobre cursos jurídicos. Tem excesso no Brasil? Nós demos e vimos dando vários pareceres contrários e esses pareceres não são respeitados pelo MEC, que continua ainda a autorizar novos cursos jurídicos, mesmo quando a demanda não recomende, o curso não tenha habilidades necessárias para, o que leva à certeza de que sim, temos muitos cursos jurídicos no país e muitos deles sem a qualidade necessária no verdadeiro estelionato educacional que se fez à custa da esperança de colegas, de jovens e pessoas, famílias até, em relação à qualidade do ensino jurídico. Inclusive aqui na Paraíba, presidente? Poder-se-ia dizer que esse processo é nacional. Não se poder-se-ia indicar diretamente aqui e lá, mas sim, é preciso ter muito cuidado com a qualidade do ensino jurídico que se tem. O que redundou, é onde eu estava a falar, no aumento da quantidade de profissionais no mercado. Somos 1.300.000, na Paraíba temos mais de 20 mil advogados ativos, a última carteira que assinei estava em 33 mil e qualquer coisa, o número desses são cerca de 21 mil advogados ativos, o que é uma quantidade considerável de advogados. Há mercado para todos, se buscarmos perceber a evolução que se tem na lógica do mundo e do mercado. É preciso se preparar para as novas oportunidades, é preciso buscar habilidades e competências para se ingressar no mercado profissional, que não tem sido fácil na advocacia. Partindo então dessa informação, a partir desse universo de 21 mil advogados ativos aqui na Paraíba, que vão poder inclusive participar
como eleitores ou como membros aí de chapas da eleição para a direção da OAB, nesse sentido. Você é candidato à reeleição a presidente da Ordem, mas numa circunstância diferenciada da sua eleição. Você tinha ali o apoio do ex-presidente Paulo Maia, e o cenário de agora já afasta a presença aí do ex-presidente dessa sua eleição, dessa sua reeleição. Para ficar bem claro, para a gente conseguir entender, tem gente que não entende, tem muita conversa para lá e para cá. O que foi que houve nesse rompimento com o ex-presidente da OAB, Paulo Maia, presidente, para a gente poder tentar ter uma clareza nesse entendimento? Luiz, eu não saberia lhe responder com muita clareza, porque eu não rompi com ninguém, eu estou no grupo que elegeu, que era um grupo só, cumpri todas as promessas tidas por promessas se estabelecidas, e estou com a mesma toada de uma OAB que sempre pretende ser horizontal e inclusiva, com muita participação social em defesa das prerrogativas da advocacia. Creio firmemente que ainda temos muito espaço de discussão, a eleição ocorrerá só em novembro, e creio até que possamos, quem sabe, chegar a certas convergências de opinião sobre o processo eleitoral. Mas você está falando em reconciliação, é isso? Com o Paulo Maia ou não? Eu não me sinto longe de ninguém, sabe, Luiz? Eu nunca fui candidato de mim mesmo. Eu fui candidato de um movimento que me levou à presidência honrosa da OAB. Tento exercê-la com muita dedicação. Eu tenho dado toda a minha energia, nesses ainda, quem sabe, poucos anos de vida que tenho, para garantir o cumprimento dessa minha missão, que foi destacada em eleição. E ouço todos os colegas com o maior respeito, inclusive todas as lideranças naturais da OAB, como o ex-presidente Paulo Maia, que é conselheiro federal, como a ex-candidata e também advogada, com quem hoje estive, Maria Cristina, como o ex-candidato também, colega advogado Raul Nivita, que estiveram em posições contrárias ou congruentes no último pleito, que podem somar a esse esforço, a um esforço de união que há de ter a advocacia e há de se ter na OAB para fortalecimento da entidade, além das vaidades pessoais, além das pretensões individuais, mas que seja, como sempre fiz, uma política voltada a um coletivo, voltada a um movimento, que transcenda projetos pessoais. Eu nunca fiz um projeto voltado para mim mesmo, não era candidato à OAB, fui convidado a sê-lo por um movimento que entendeu que eu tinha, à época, atributos necessários, atributos morais e atributos de vida e atributos pessoais que me levavam a exercer esse movimento. E tenho exercido a presidência tentando manter e sempre mantendo os mesmos atributos, a mesma responsabilidade em relação à honrosa função que me foi dada. Por isso, acredito firmemente na busca de consensos. E se houver eventuais dissensos, vamos naturalmente submeter ao processo democrático. Afinal, a OAB não se permite ser de ninguém, nem de nós, nem de ninguém. A OAB é uma entidade maior do que a história individual de cada um. Ela não tem dono. Ela é produto de um processo político que há de ser democrático, que há de ser participativo, que há de ter vez e dar-se vez, que ela há de ser, portanto, um processo sempre contínuo, em que as pessoas dão sua colaboração e abrem espaço para outras darem a sua colaboração, em que as pessoas fazem o traqueio democrático de entender seu momento, de participar, de convidar outros e chamar a outros para participar de uma gestão coletiva. O presidente da OAB não recebe economicamente nada para exercer, doa-se de si e, quando faz com responsabilidade, recebe o natural respeito da população. Eu respeito muito a trajetória de todos que foram presidentes da OAB, e naturalmente a do ex-presidente Paulo Maia, nosso conselheiro federal, dos ex-presidentes José Mário Porto, do ex-presidente Afrânio Neves de Mello, do ex-presidente Odom Bezerra, de todos os presidentes que a seu tempo e a seu modo colaboraram para que a entidade fosse grande como ela hoje é. Agora, presidente, a não ser que você esteja trazendo o fato novo desse esfriamento
dessa relação, mas quando foi perguntado sobre o rompimento, né, o ex-presidente Paulo Maia, ele disse, olha, quem rompeu não fui eu, quem rompeu foi o atual presidente, que não deu continuidade ao nosso projeto e ainda mais repeliu o nosso projeto. Como é que você responde isso? Dizendo claramente que não há esse motivo nem há. Nós mudamos, sim, é evidente, o projeto. Nós ampliamos a transparência, nós ampliamos as prerrogativas, a luta pelas prerrogativas da advocacia. Eu acho que dá para ver nitidamente que nisso tivemos mudanças, né? Mudamos efetivamente o trato da participação e da democracia interna da OAB. Nisso se percebe que há mudanças, mudamos na gestão e nisso se percebe também que há mudanças e sensíveis avanços, mas há naturalmente pontos que vêm de outras gestões que são mantidos e que são permanecidos. Em relação aos compromissos de gestão, em relação ao que se dizia ser a gestão, nós mantivemos absolutamente tudo, ampliando inclusive a participação da mulher na gestão da ordem. Nós somos a primeira gestão na história que tem uma diretoria majoritariamente feminina, a primeira gestão da OAB em toda a sua história que é paritária, uma gestão da OAB que ampliou consideravelmente a quantidade de mulheres na presidências de comissão da OAB, a primeira gestão da OAB que tem maior número de mulheres nas comissões como se teve no passado, uma gestão que é participativa, que enfrenta com muito destemor todas e qualquer autoridades institucionais, que buscou reposicionar o papel da OAB no diálogo com os poderes e autoridades em favor das prerrogativas, e uma gestão que é sempre participativa e horizontal, visando agregar a jovem advocacia e a busca de espaço para garantir a ela competências e habilidades necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. Eu me sinto muito tranquilo de dizer que a nossa gestão tem sido muito bem avaliada pela advocacia, as pesquisas demonstram, mas não pretende ser uma gestão perfeita. Tem certamente equívocos a serem aperfeiçoados e eu tenho humildade de reconhecer erros, equívocos, porventura existentes e abertura para, com a contribuição de todos, fazer as renovações necessárias, porque é preciso sempre olhar para frente, olhar no sentido do aperfeiçoamento, deixar dos posicionamentos que visem a posições individuais, a projetos individuais e pensar nesse coletivo que é a advocacia. Presidente, nesse sentido aí, o ex-presidente Paulo Maia fez ali algumas falas, eu queria que o senhor pudesse rebater algumas dessas falas que ele fez nessa entrevista. Mas me permita, eu não vou ficar rebatendo Paulo. Paulo Maia tem direito de entender o que entende. Se ele houver de ser candidato, haverá em tempo oportuno de ser candidato, haverão as pessoas que estão na gestão ligadas de também assumirem posturas. Eu não vou antecipar a eleição. Agora há pouco eu perguntava sobre uma fala de Kio, uma fala de Maria Cristina, esse é o respeito e a intimidade que tem aqui, a Raoni. Cada um tem direito a dizer o que bem entenda e vai dizer, eu só posso falar, Luiz, sobre mim e sobre minha gestão. Mas são duas, e não vou precipitar, me permita. Mas são duas leituras sobre a sua gestão. Pois não, mas eu não vou precipitar esse debate, porque, na verdade, Luiz, essa precipitação do debate, e você é um homem experiente e sabe bem, ajuda quem faz oposição, não é verdade, Luiz? É aquilo que ajuda a antecipar. Isso é como perguntar agora aos atores o que diz a oposição. Se Paulo vai fazer oposição e vai fazer, vai ter direito de fazer. Mas, presidente, são duas leituras muito específicas à gestão. Essa que qualquer advogado pode fazer. Primeiro, ele falou o seguinte, as ações da OAB hoje são ações cosméticas e tímidas e insípidas do ponto de vista da defesa da prerrogativa. Ou seja, o advogado que está ouvindo isso, ele pode dizer, será que é ou não é do ponto de vista de OAB? Ele vai ver, sabe, Luiz, ele vai ver que nós temos uma comissão de prerrogativas pela primeira vez que fez uma rede de proteção estadual de advocacia. Ele vai perceber que a OAB esteve na pauta do Tribunal de Justiça defendendo as prerrogativas dos advogados de Souza, dos advogados daqui, aqui agora há pouco na Central. Vai ver a OAB defendendo a advocacia junto e lutando para a instalação
de vara federal em Campina Grande, vai ver a OAB lutando na Justiça do Trabalho para garantir que a sustentação seja primeiro os advogados presentes e não a partir dos interesses dos magistrados, vai ver uma OAB tendo a altivez de lutar com o tribunal para garantir vaga de desembargador, vai ver uma OAB lutando com o INSS para garantir o espaço ao advogado e o respeito ao advogado, vai ver uma OAB que, aí nesse campo estamos muito tranquilos, muito próximo à defesa das prerrogativas, e não uma OAB da fala, a OAB da nota, não, da OAB das ações. Uma OAB que entra com ação, entra com medidas, que defende no tribunal, que defende advogados acusados, como defendemos advogados que foram processados por exercerem seu papel de advogados, e não foram poucos esses processos. Estive na tribuna do tribunal, de câmaras criminal e civil do tribunal, pessoalmente fazendo essa defesa, no Tribunal Regional Federal, em delegacias, em vários cantos, e não só eu. Um conjunto de rede de proteção de prerrogativas, que é da Comissão de Prerrogativas, também capitaneada por Jane Milanês e por todo um conjunto de colegas que atuam. Nós ampliamos a Comissão de Prerrogativas, unificamos a Comissão de Prerrogativas. Quando ocorreu o incidente com o advogado em Campina Grande, lá a OAB de Campina Grande sempre se queixava que ela não era nem levada em conta nesse campo. Nós estivemos pessoalmente lá com o presidente Alberto Jorge, indo lá no comando da Polícia Militar, estivemos com o comandante várias vezes de Polícia Militar e com todos os atores, né, em efetiva defesa de prerrogativas, sem timidez, como ocorre em outros momentos da OAB, em que a posição da OAB e a posição de dirigentes era tão tímida, era tão que as pessoas terminaram, né, levando em face disso processos que se arrastaram por tempo. São incontáveis fatos. Eu vim agora de Guarabira, Luiz, e recebi o comunicado de extinção de uma ação que lutamos em favor de um advogado que foi cesseado o seu direito de defender constituinte, quase foi preso em praça pública, um caso que Guarabira conhece, e nós conseguimos arquivar graças a uma série de ações. E nesse campo, lhe dizer mais, estamos como sempre evoluindo, sempre olhando para frente. Luiz, nós estamos amanhã, inclusive, dando posse à primeira procuradora de prerrogativas escolhida por seleção pública. Ao contrário de outros tempos em que a escolha se dava por conhecimento, afinidade política, ou porque apoiou ou não apoiou, nós fizemos uma seleção pública, um concurso público, um verdadeiro concurso para a escolha de nossa procuradora de prerrogativas. Foram 2 pessoas que passaram no concurso. Amanhã pela manhã, às 11 da manhã, estaremos dando posse à procuradora de prerrogativas da OAB da Paraíba. Um avanço significativo, porque foi já uma reivindicação de 2 campanhas atrás, apresentada, lembro bem, com muita incidência, inclusive, por alguém que não esteve comigo em campanha, que foi Raoni Vita, e nós incorporamos, porque para nós a OAB não é esse binário. O que é que diz o que diz Manuel, o que diz Cláudia? A OAB é um serviço que devemos todos nos unir em favor da classe. Então não importa para mim se era Raoni quem dizia da Comissão de Prerrogativas, ou da Procuradoria das Prerrogativas. A ideia é boa, foi assimilada e nós estamos pondo em prática. Não prometendo fazer, mas fazendo. Isso, evidentemente, é muito mais do que uma visão cosmética, é uma visão de realização, é uma visão de efetividade. Por falar em promessa, sede da advocacia, cidade da advocacia, ela sai efetivamente aí do papel, e aí dentro desse processo você já vai para uma disputa tendo ali concretamente esse projeto avançado? Luiz, nós temos a alegria de dizer que o projeto, né, Cidade da Advocacia, saiu do campo da promessa, do campo das ideias para a realização. Quando chegamos ao AB, havia um terreno adquirido pelo Conselho Federal, que já muito foi, reconheça-se, né? Um pré-projeto, que ainda não era um projeto apresentado para deliberação na Prefeitura. Nós precisamos e foi necessário revisar o projeto não era adequado ao espaço e às normas ambientais, nem tinha a possibilidade de ser realização daquela forma como posta,
refizemos o projeto, contratamos vários projetos suplementares para poder apresentar ao Conselho Federal um valor buscando captação de recursos. Conseguimos a liberação de 15 milhões de reais pelo Conselho Federal inicialmente. Fizemos estudos que antes não tinham sido feitos de batimetria, por exemplo, para entender o que fazer. Tivemos que investir, inclusive no terreno ainda, para tornar viável a unidade da OAB lá se realizando. Fizemos a estruturação dos projetos tantos que tramitaram na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos técnicos, ambientais, para que o projeto fosse factível e apresentável. E quem entende de construção, Luiz, sabe que esse é um projeto trabalhoso. Fomos mais de 10 projetos simultâneos. Fizemos a escolha pelo Conselho Federal de uma empresa de âmbito nacional para não ser escolhido na Paraíba, para não se dizer que aqui houve eventual escolha de um em detrimento de outro. Foi escolhido em uma licitação feita pelo Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal escolheu uma empresa de âmbito nacional com enorme cabedal em obras grandiosas, e hoje o que estamos presenciando é a efetivação. Se Deus quiser, daqui para o final do ano, após a nova sede, a cidade da advocacia, estará pronta e disponível à advocacia. Digo mais, nós vamos, imagino, no final de agosto, poder inaugurar já o auditório. Estou dizendo aqui em primeira mão, dando esse furo, o auditório, que é um auditório que, se no projeto inicial era pensado para 150 pessoas, imagina, não cabia, né? Nós estamos entregando um auditório para 430, 450 pessoas, e que já em agosto, agora final já de agosto, inaugura para uso. Estará disponível já para nós podermos utilizar enquanto advocacia, enquanto sociedade. E a obra está lá. Quem passa por lá sempre me diz, sabe, Luiz, rapaz, eu estou impressionado com o ritmo da obra, que não para, dentro de uma supervisão natural que é feita pelo Conselho Federal. Não quis receber. Eu lembrei que o presidente Beto Simonetti, que é o presidente nacional, disse: estou lhe mandando dinheiro, eu não quero dinheiro, não quero gerenciar dinheiro, eu quero gerenciar a obra. A medição será feita pelo Conselho Federal, que faz os pagamentos por lá, e a gente acompanha aqui todo o processo, tem um estado na obra acompanhando de perto, a diretoria da mesma forma. Sobretudo, devo registrar a atuação de Rodrigo Farias, que é nosso diretor secretário-geral, que com muito conhecimento e expertise tem nos ajudado mais de perto na edificação da obra, mas toda a diretoria tem acompanhado, os conselheiros têm ciência, e nós temos a alegria de poder dizer à Paraíba que sim, nós vamos, antes do final do mandato, tornar real o que antes foi promessa. Aí. Presidente, vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta para fechar nosso bate-papo aqui no Frente a Frente, 1 minutinho só, e a gente volta aqui com o presidente da OAB da Paraíba, Harrison Targino.